Bom dia, Igreja. Graça e paz do nosso Deus esteja com todos esta manhã. É uma alegria estar na casa do Senhor, é uma alegria cantar louvores ao seu nome e é uma alegria nós, humanos, conseguirmos compreender o que Deus tem para nos falar através da sua palavra, o que só é possível, não porque nós sejamos alguma coisa, mas porque Deus é grandioso. Deus é grandioso ao ponto de escrever uma palavra que nós, tão pequenos, consigamos entender e aprender acerca dele. Um dos meus sonhos é ter uma cooperativa. Alguns irmãos sabem, já foram convidados para ela. Uma cooperativa de agricultores que tenha o que de melhor a terra tem para oferecer. Uma cooperativa de agricultores que trabalham juntos para cultivar a terra e para compartilhar os seus recursos e conhecimento para o sucesso de todos. Uma cooperativa de práticas agrícolas sustentáveis que projeta o meio ambiente e promove o bem-estar de toda a comunidade. Ora, esta cooperativa, ela não apenas vai produzir alimentos de alta qualidade, mas também vai desempenhar um papel vital na economia local, fornecendo empregos e apoio a toda a comunidade. Ela vai ser conhecida pela sua integridade dos negócios, pela sua transparência e pelo compromisso com o crescimento sustentável. Uma cooperativa de agricultores que exemplifica virtudes como o trabalho árduo, a sabedoria nas decisões, a generosidade para com a comunidade. Uma cooperativa de agricultores que vai ser inspiração de como princípios bíblicos podem ser aplicados não apenas em indivíduos, mas em cooperações e em, efetivamente, sociedades. Uma cooperativa que... Calma, Gabriel. Tu, se calhar, já estás a sonhar demasiado alto. Quem é que construirá uma cooperativa assim? Ela nunca vai existir e, se existisse, o seu valor seria incalculável. O seu valor seria muito excedente e excedia o valor de muitos rubis. De facto, não existem cooperativas assim. Mas se houvessem homens e mulheres com estas virtudes, com estas características, provavelmente existiriam cooperativas assim. O exercício de hoje é, através então do texto que vamos ler, percebermos como é que podemos construir a cooperativa dos meus sonhos. Esse é o desafio para hoje, e assim sendo, eu peço que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias em Provérbios 31. Último capítulo de Provérbios. Nós vamos ler e analisar todo o capítulo 31. Diz assim a palavra de Deus. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu, e como ao filho do meu ventre, e como ao filho das minhas promessas. Não deixes às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam e não se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo e todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho e não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitos rubis. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não lhe faz mal todos os dias da sua vida. Busca lei e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e dá tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos.
cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei de beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva dizendo: muitas filhas obram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas, pelas suas obras. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque ela traz edificação às nossas vidas. Abençoa-nos nesta altura, fala somente aquilo que tu queres dizer e que o teu nome seja toda a honra e a glória. Amém. Último capítulo então de Provérbios, foi o que nós acabámos de ler. Como tivemos a oportunidade de ler, este capítulo contém nele 2 poemas. O poema do Rei Sábio, que está desde o versículo 2 até ao versículo 9, e o poema da mulher ou da esposa virtuosa, que tem então lugar desde o versículo 10 até ao final do capítulo, o 31. 2 poemas que são parte do ensino de uma mãe para um filho. O filho, este Lemuel, um rei. Sobre este rei nós sabemos pouco, sabe-se que era um rei estrangeiro, da zona de Massá, apesar do seu nome ter origem hebraica. Lemuel significa consagrado, separado ou aquele que foi efetivamente dedicado a Deus. Alguns estudiosos defendem que este rei, que Lemuel, poderia ser um rei da Arábia. Outros, contudo, atribuem o nome Lemuel a um pseudonome ou uma representação de Salomão. Salomão que, como nós sabemos, escreveu praticamente todo o livro de Provérbios. Não sabemos se escreveu aqui o 31, porque diz a Bíblia que foi Lemuel. Então daí achar-se que também Lemuel pode ser uma representação do próprio Salomão. Não existem certezas quanto a quem é que era Lemuel, mas isso não é o mais importante. O mais importante é as palavras que ele deixa registadas, palavras essas que, como tivemos a oportunidade de ver, foram palavras que lhe passou a sua mãe. Assim sendo, e entrando neste primeiro poema, dos versículos 2 ao 9, nós temos então o poema do Rei Sábio. Estas palavras que são exortadas, que são dirigidas ao rei por parte da sua mãe, elas contemplam uma exortação. São sobretudo palavras de exortação. Elas exortam o rei Lemuel, essencialmente, contra 3 coisas. Vemos no versículo 3 que ele é exortado à santidade, é exortado a ser santo. Do versículo 4 e 7 é exortado a ser sóbrio. E por fim, no versículo 8 e 9, existe esta exortação à compaixão, a que este rei seja compassivo. Não deixa de ser interessante que esta exortação que a mãe de Lemuel faz ao seu filho e faz ao rei, acaba por incidir sobre 3 pecados que normalmente acabam por caracterizar reinos. 3 pecados a que normalmente os reis estão frágeis. A Bíblia está cheia de relatos de reinos que foram caracterizados por imoralidade e pecado. A Bíblia está cheia de relatos por reinos que foram caracterizados por excessos e por vaidades. E a Bíblia também está cheia de relatos de reinos que foram caracterizados por um rei que pouco ou nada quis saber com o sofrimento e com o povo sobre o qual reinava. Assim sendo, não é por acaso que o que está enfatizado neste poema seja esta exortação a estas 3 coisas: à santidade, à sobriedade e à compaixão. A verdade é uma, e nós, povo português, que ainda agora saímos de um ato eleitoral,
Quão bom seria se tivéssemos um governo que fosse marcado por estas três coisas: um governo santo, um governo sóbrio e um governo compassivo. Eu tenho a certeza que entre nós não havia aqui debates e que todos rapidamente votaríamos neste governo. O poema ele ainda é rubricado por um grande amor, um amor de um coração de mãe, um amor que ama o seu filho e que demonstra isso, porque não é por acaso que no versículo 2 é repetida 3 vezes esta expressão: filho meu. Uma mãe então que gerou o seu próprio filho no seu ventre e que aparentemente ela fez votos a Deus quanto ao nascimento do seu filho. Percebemos então que esta mulher, que é mãe de Lemuel, tal como Ana, fez votos a Deus quanto ao nascimento do seu filho, e assim que ele nasceu o consagrou a Deus. Percebemos também que o nome Lemuel, que significa o separado, o consagrado, não é então por acaso. Da mesma maneira que Ana, como nós já tivemos a oportunidade de ler no estudo que fizemos, Ana amava a Samuel, esta mãe também amava o seu filho Lemuel, o consagrado, e é este amor que ela tem pelo seu filho que faz com que ela tenha estas palavras, as palavras mais importantes que ela teria para lhes dizer, estas palavras então de exortação. No versículo 3, nós temos então a nossa primeira exortação, uma exortação à santidade. Lemuel não deveria dar a sua força e os seus caminhos às mulheres que destroem os reis. Por estarmos no livro de Provérbios, que, como disse, teve uma mão forte de Salomão, é impossível não nos lembrarmos do final de vida de Salomão. Salomão, que era o homem mais sábio que existia na face da terra, na sua velhice, vê os seus caminhos serem destruídos, vê o seu caminho ser desviado de Deus, porque casou com imensas mulheres, muitas das quais não pertenciam ao povo judeu, e que acabaram por perverter os seus caminhos. Salomão acaba por adorar a outros deuses, acaba por cair em grande pecado e efetivamente acaba por ter as consequências desse pecado. O pecado, ele está sempre ao virar da esquina. Eu tenho a certeza que todos concordamos que uma exortação para a santidade nunca é em demasia, porque efetivamente nós somos estas pessoas pecadoras e sujeitas, somos tendenciosos a pecar. Uma importante exortação é então sempre uma exortação à santidade, como aqui vemos. Dos versículos 4 a 7, percebemos que aos reis não é próprio o consumo excessivo de vinho. O vinho pode fazer com que Lemuel negligie a sua obrigação real para com os mais necessitados. Quem diz aos reis, diz ao ser humano em geral. E porquê? Porque é que não devemos dar-nos aos excessos. Porque os excessos, eles acabam por toldar um pouco o nosso discernimento. Tudo aquilo que é em demasia, eventualmente vai acabar por enfraquecer o que são as nossas convicções, vai enfraquecer o que são os nossos propósitos e, em última instância, pode efetivamente perverter o nosso coração. Porque nós podemos dar mais valor a esses excessos do que às coisas que realmente importam. Os excessos não são adequados para reis que necessitam de governar e necessitam de estar atentos para perceber as necessidades do seu povo, das mesmas maneiras que os excessos não são, vamos dizer, não são aptos para crentes que necessitam de ter uma vida sóbria, porque, como já vimos, o pecado está sempre à nossa volta e nós precisamos de estar sóbrios para efetivamente termos discernimento e sermos testemunhas do reino de Deus nesta terra onde vivemos. Temos de estar atentos e o nosso propósito deve estar sempre presente. Amar e adorar a Deus sobre todas as coisas. E hoje em dia nós precisamos mesmo de falar sobre estar sóbrio. Eu acho que este é um tema bastante importante, porque nós vivemos num mundo com muitas distrações e rapidamente nós podemos ficar embriagados, quer pelas redes sociais, quer pelas riquezas, quer pelo trabalho. Hoje em dia temos tantos estímulos que rapidamente perdemos a sobriedade sobre o que efetivamente é importante e o que é que pode ser menos necessário, o que é mais fútil. Então esta segunda exortação
a sermos sóbrios, ela também é muito importante a seguir à da santidade. E por último, então, dos versículos 8 e 9, nós percebemos que existe esta exortação à compaixão. O rei Lemuel tinha o dever de defender aqueles que não se podiam defender e aqueles que estavam condenados à sua situação de pobreza. O rei tem esta obrigação. Tem a obrigação de defender os indefesos, quer nas suas crises mais físicas, quer nas suas crises mais financeiras, nas suas fraquezas. O rei, ele deve ser o símbolo e o mediador da justiça e da compaixão de Deus na terra. Tanto pobres como ricos são criação de Deus. Daí o rei deveria ser justo e ser compassivo com todos. É este o exemplo que nós vemos no Senhor Jesus. Jesus foi compassivo para com todos. Ele teve a oportunidade de ser compassivo com um jovem que era rico e teve a oportunidade de ser compassivo com uma mulher que tinha uma doença de um fluxo de sangue, que já tinha gastado todo o seu dinheiro à procura de tratamento para aquela doença. Jesus, aquele que foi compassivo e aquele que teve compaixão ao ponto de se abnegar a si mesmo, estando na glória de Deus, descer a esta terra e se entregar na cruz para resgatar aqueles que eram inimigos de Deus. Jesus, aquele que era santo, aquele que sempre foi sóbrio, aquele que sempre foi compassivo. Jesus, o exemplo encarnado daquilo então que é o Rei sábio, o exemplo encarnado de tudo aquilo que nós acabamos de ler. Por sua vez, dos versículos 10 ao versículo 31, nós temos o poema da mulher virtuosa. É um poema também muito bonito, da mesma maneira que é o outro, e que nos faz a descrição de uma mulher. É uma excelente forma de também terminar este livro de Provérbios, porque se nós tivéssemos um pouquinho mais de contexto, percebíamos que nos primeiros 8 versículos, 2 mulheres disputavam o coração de um jovem. A mulher da sabedoria e outra que representava o mal. Existe esta luta durante os primeiros 8 a 9 capítulos de Provérbios, mas chegado ao fim do livro, nós vemos que apenas uma mulher permanece, a da sabedoria, ou a mulher virtuosa. Assim sendo, este poema pode ser um retrato desta mulher, da mulher sabedoria, ou pode também, por outro lado, ser um poema que exalta as virtudes de uma esposa, que exemplifica os princípios bíblicos, que exemplifica os princípios da sabedoria, tanto nos campos mais práticos, como também no campo espiritual. Uma questão bastante interessante é que a palavra virtuosa, ela no seu contexto hebraico tem uma conotação de poder, uma conotação que é muito usada em contexto militar. A única mulher na Bíblia que recebe a conotação de virtuosa, alguém sabe quem é? Ruth. Ruth é a única mulher na Bíblia que recebe esta conotação. Uma coincidência, ou talvez não, é o facto de, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth vir imediatamente a seguir ao livro de Provérbios. Não sei se é uma coincidência, mas também é um excelente pormenor. Apesar de tratar um tema diferente, este segundo poema trata um tema diferente do primeiro poema, nós continuamos nos ditos de Samuel e continuamos a ouvir as palavras, os ditos de Lemuel, e continuamos a ler as palavras que foi a sua mãe que instruiu a seu filho. Então o que nós vamos ler a partir de agora é uma descrição que uma mulher faz de uma mulher, o que por si só também é algo bonito. Um poema que muitas vezes é lido, mas que de algum modo deve ser uma condenação para mulheres. Se me perguntassem, eu gosto mais de olhar para ele como um desafio convidativo. Homens e mulheres são convidados a ter estas virtudes, são convidados a agir desta forma nas suas vidas. Esta mulher sobre a qual nós vamos ler, ela não é mais do que um exemplo daquilo que acontece na vida de uma mulher quando ela é temente a Deus e quando ela vive a vida da forma que Deus pretende que nós vivamos. Nós podemos dividi-lo em cinco partes. Se o primeiro dividimos em 3, este vamos dividir em 5. E cada parte fala então de uma área da vida onde a mulher opera, onde a mulher virtuosa opera. Assim sendo, dos versículos 10 ao versículo 12
é descrito o casamento desta mulher. Do versículo 3 ao 27 é descrito o seu comportamento. Os versículos 25 até ao 27 descrevem o seu caráter. O 28 e o 29 descreve a sua vida familiar. E por último, os versículos 30 e os versículos 31 resumem aquilo que é a sua vida espiritual. O poema começa logo por perguntar, no versículo 10, quem achará a mulher virtuosa? Não é uma missão impossível. Não é uma missão fácil, caso contrário não estava esta pergunta desta forma, mas não é uma missão impossível. E, de facto, não é fácil encontrar a mulher virtuosa. E porquê, podemos nós perguntar? Será que não existem mulheres virtuosas? Eu creio que existem. Mas o que acontece é que este modelo que nós temos aqui é um modelo perfeito. É um modelo bíblico de uma mulher que teme a Deus e que anda continuamente nos seus caminhos. E como nós sabemos, enquanto caminhamos nesta terra, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Assim sendo, não podemos comparar a nossa realidade. Podemos comparar, mas não podemos exigir que a nossa realidade aqui na Terra seja do mesmo modo que está no modelo bíblico. Porquê? Porque efetivamente estamos em aperfeiçoamento. Então não podemos comparar a nossa vida, onde efetivamente ainda temos características a ser desenvolvidas, com um modelo exemplar. É por isto que eu comecei por dizer que este poema não é de nenhum modo uma condenação para as mulheres. Caso contrário, homens e mulheres olhavam para aqui e não tinham qualquer tipo de esperança. Mas porque estamos em aperfeiçoamento, podemos encará-lo como um desafio. Então, convém deixar esta palavra às mulheres, uma palavra de conforto, pois podem sentir-se um pouquinho mais incomodadas numa outra área, já que estão a comparar a sua vida com um modelo perfeito, mas também deixar uma palavra de encorajamento aos homens, que amam as suas esposas e que devem contribuir diariamente para que elas sejam virtuosas em Cristo, ok? Contudo, a mulher virtuosa, diz-nos a Bíblia, assim que ela é encontrada, tal e qual a minha cooperativa, o seu valor é excedente ao de muitos rubis. O seu valor é inacalculável. Ele é um valor que é superior a muitas joias. Os presentes mais valiosos da terra, se tivessem todos reunidos, não eram suficientes para pagar ou para substituir o bem que esta mulher faz ao seu marido e àquelas pessoas que os rodeiam. Reparem que o marido desta mulher, diz-nos o texto, ele pode viver em paz. Ele pode confiar plenamente na sua esposa, porque ela é confiável e nela não existe qualquer tipo de comportamento que levante suspeitas do seu marido. Ela naturalmente faz o bem. Até os próprios bens da casa, as próprias finanças, o marido pode entregar nas suas mãos, porque o seu comportamento é exemplar. É o tipo de mulher, nos nossos dias, em que nós podemos deixar o cartão de crédito, que sabemos que não vamos ter surpresas e que aquelas compras que elas vai fazer vai ser exemplar, vai ser ideal. É uma vida descansada, de facto. É uma mulher que encoraja, é uma mulher que faz bem ao seu marido e faz dele algo muito melhor daquilo que ele poderia ser sozinho. Nós temos um dito popular que diz: por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. É este tipo de mulheres que nós falamos. Uma mulher que faz bem todos os dias da sua vida ao seu marido e jamais faz o mal. É uma excelente forma de retratar uma esposa. Fez-lhe bem todos os dias da sua vida e jamais lhe fez mal. Dos versículos 13 ao 27, nós então percebemos um bocadinho sobre como é que é o comportamento desta mulher. E rapidamente nós percebemos que ela é alguém dedicada, é alguém produtiva, é alguém que está constantemente envolvida nas diversas atividades. É alguém que trabalha e que tem prazer naquilo que faz, tem prazer em sentir-se útil e consegue ter satisfação no seu trabalho. É alguém que percebe o real valor das coisas, pois no versículo 14 ela acaba por ser comparada ao navio mercante. Ou seja, a mulher virtuosa é alguém que está disposta a fazer longas viagens para conseguir comprar aquilo que é o melhor para a sua família. Aqui também convém dizer que
Isto é sobretudo uma metáfora. Não é suposto agora nós comprarmos tudo o que é bom e do melhor e acumularmos dívidas para termos o que é melhor para a nossa família. Não, isso não é prudente. Mas se calhar é prudente quando nós estamos no supermercado não olhar ao preço da embalagem e olhar ao preço do quilo. Se calhar é prudente quando nós estamos no supermercado perceber qual é que é a fruta da época que está melhorzinha. Eu creio que as mulheres, nesta questão das compras, têm mais olho do que nós. Quer dizer, se mandarem a minha esposa comprar 10 maçãs no supermercado, ela vai trazer 10 maçãs imaculadas e ainda vai dizer assim ao senhor: olha, essa se calhar está pisada. O senhor pega na maçã, mete lá e fica à espera do Gabriel. Entra o Gabriel e traz na mesma as 10 maçãs, mas se calhar 5 estão pisadas, 3 estão podres e 2 têm bicho. Isto não acontece com as mulheres. As mulheres têm quase um dom natural para perceber o que é que são efetivamente boas compras e como tratar das finanças, não é? Se as finanças em casa elas estão saudáveis, elas se devem ao facto da mulher ser prudente com as suas compras. E a mulher virtuosa, diz-nos o texto, é alguém que lidera pelo exemplo. É alguém que madruga. É alguém que se levanta para preparar as coisas para a sua família antes de efetivamente se seguir para os seus afazeres, para as suas atividades diárias. Não sei se convosco é igual, mas eu também tenho a ideia romântica que a minha esposa, a refeição que ela mais gosta de preparar é o pequeno almoço. Gosta de madrugar para efetivamente ter as coisas preparadas para quando o resto da família se levanta. A mulher virtuosa é assim, consoante o texto nos diz, alguém energética, alguém produtiva em relação ao trabalho. Não são mulheres frágeis, mas são mulheres que foram fortalecidas, que têm os seus lombos cingidos, como nos diz a Bíblia, por causa do seu trabalho. Sejam alimentos, sejam roupas, seja na geração de riqueza, tudo o que esta mulher faz parece ser rentável. O texto diz-nos que é alguém que planta uma vinha durante o dia e alguém que vai tecer à noite. Trabalhosa, rentável, é uma mulher que planeia e porque planeia, também nos diz a Bíblia que a sua lâmpada não se apaga, versículo 18, é uma boa mercadoria, prova e vê que é uma boa mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite, é alguém que planeia. Quando nós lemos a lâmpada não se apaga, rapidamente nos lembramos das 5 virgens da parábola de Mateus, Mateus 25, onde 5 virgens foram apanhadas de surpresa porque ficaram sem azeite, sua lâmpada apagou-se. Isso não acontece com a mulher virtuosa. Ela efetivamente planeia. E porque planeia, e porque trabalha, muitos são aqueles que são abençoados com a obra das suas mãos. Os pobres e os necessitados, versículo 20, gozam da sua bondade e da sua generosidade. A sua própria casa, versículo 21 e versículo 22, é honrada através das muitas roupas que ela tem para o inverno e através dos finos linhos e finos tecidos, linhos e púrpuras que também existem. O seu marido, versículo 23, é estimado entre os juízes, pois todo o trabalho que ela opera também contribui para que ele tenha sucesso nas suas empreitadas. Contribui para que, efetivamente, a sua posição na sociedade também esteja salvaguardada. A boa reputação de um homem, ela começa sempre dentro do seu lar. Quando não existe boa reputação de alguém no seio familiar, muito dificilmente existirá essa boa reputação no outro lado. E esta mulher contribui para isso, para a boa reputação do seu homem. Até os próprios mercadores, versículo 24, eles são abençoados pelo trabalho desta mulher, porque é graças ao trabalho dela que eles conseguem fazer negócio. Um comportamento que abençoa a tantos, mas que nunca deixa de atentar para aquilo que está em primeiro lugar, o cuidado pela sua família. No que respeita ao seu caráter, versículo 25 ao versículo 27, além desta mulher ser generosa, e trabalhadora e bondosa, ela é uma mulher que é temente a Deus. É uma mulher que não anda ansiosa sobre qualquer coisa. É uma mulher que sorri para o dia da manhã. Algumas versões dizem, e quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. Eu não sei quantos são os irmãos, mas seja homem ou mulher,
eu não sei se consigo dizer isto sobre alguém. Sorri para o dia da manhã. Ou, quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. A verdade é que nós somos quase geneticamente preocupados. Existem tantas coisas para nos preocupar, como é que eu agora vou viver sem preocupações? Seja trabalho, seja igreja, seja finanças, seja a minha saúde. Existem tantas preocupações, mas a verdade é que esta mulher sorri para o dia da manhã. Hoje às vezes olhamos para o dia da manhã e já estamos entristecidos. Quão diferentes seriam as nossas vidas se nós aprendêssemos a confiar mais em Deus, a deixar mais de lado as nossas preocupações. Provavelmente também se calhar íamos sorrir muito mais vezes, iríamos ser felizes muito mais vezes, iríamos ter muito mais satisfação e gozo em viver, quer o dia de hoje, quer efetivamente o dia da manhã, quando essas preocupações efetivamente se tornassem reais. Não sei se com os irmãos acontece a mesma coisa, mas a percentagem de preocupações que efetivamente chegam a ser realidades é muito pequena. É muito pequena. Às vezes nós preocupamos com cenários, imaginamos tudo de todas as formas. Queremos uma tempestade num copo d'água. E efetivamente depois, quando a realidade nos atinge, vemos que não havia forma, não havia razão para andarmos tão preocupados e que efetivamente perdemos a oportunidade de estarmos felizes, de sorrir para outros dias, porque estas preocupações nos tiraram a alegria de viver. Enfim, a mulher virtuosa, ela também é alguém sábia. E ela é sábia porque teme ao Senhor. O seu conselho, o conselho desta mulher, é tal e qual o conselho da mãe do rei Samuel. É um conselho que é sábio, é um conselho que é cheio de bondade e é um conselho que edifica. Muitas vezes nós falamos, nós aconselhamos, mas da nossa boca só saem palavras tolas. Quando nós temos temor a Deus, quando vivemos segundo os seus caminhos, todo o nosso conselho e tudo aquilo que nós dizemos edifica, é edificador. Este também deve ser o nosso alvo, ser edificador em tudo aquilo que dizemos. E porque ela tem este caráter irrepreensível, porque a mulher virtuosa tem este caráter, a sua vida familiar, e agora entrando no versículo 28 e 29, é uma vida familiar harmoniosa. O resultado da sua vida e do seu trabalho é a solidificação dos seus relacionamentos. O louvor do seu marido, o louvor dos seus filhos, esse para ela é a sua grande recompensa. Ela é estimada por aqueles que mais ama. Ela é estimada por aqueles para quem trabalha. E eu creio que as mulheres também, elas, como qualquer pessoa, gostam de se sentir valorizadas, gostam de se sentir cuidadas, em primeiro pelos maridos e depois também pelos filhos. É este cuidado, é esta estima que também lhes dá força para continuarem e para permanecerem incansavelmente no seu trabalho e no seu cuidado. Todos nós gostamos de chegar a casa e ter uma comida feita, ou gostamos de chegar a casa e perceber que a nossa esposa nos preparou uma coisa a pensar em nós. Muitas vezes, melhor do que a comida, é o facto de nós sabermos que aquilo foi preparado para nós. É a estima, é o cuidado. E eu creio que a estima e o cuidado é um grande regularizador das relações. Eu creio que muitas vezes as nossas vidas familiares poderiam ser muito mais diferentes se nós tivéssemos um bocadinho mais de cuidado para as nossas esposas, se tivéssemos um bocadinho mais de estima. Acredito que elas seriam muito mais felizes, a vida delas seria muito mais fácil e a nossa em consequência também. Muitas vezes o que nós precisamos para ser felizes é só lermos o versículo 29 para as nossas esposas. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Se nós, a meio de uma discussão, disséssemos isto, o assunto estava encerrado e já não havia mais motivo para discutir. Mas a verdade é que eu aqui tenho de levantar a mão porque eu falho muitas vezes nesta questão da estima. Falho, ou porque não sei valorizar, ou porque se calhar devia valorizar de outra forma. Mas adivinhem, eu também estou em aperfeiçoamento e, querendo Deus, daqui a uns anos vou ser melhor do que sou hoje,
E acredito que, se calhar, hoje já sou melhor marido do que fui no início do nosso casamento. Se a minha mulher achar o contrário, das duas, uma. Ou eu estou muito longe do plano que efetivamente Deus tem para mim, ou ela está com expectativas muito elevadas. Mas, de facto, estamos neste aperfeiçoamento até ao dia da vida de Cristo. E, por último, como é que é caracterizada a vida espiritual da mulher virtuosa? Nós vemos que até aqui o poema ele tem um foco muito prático, tem foco nas questões do dia-a-dia. Contudo, daqui para a frente, ele vai incidir sobre o que é o verdadeiro princípio da sabedoria. Aquele princípio que nós tão bem conhecemos, o temor ao Senhor. Assim sendo, nós percebemos o porquê desta mulher ser louvada pelo seu casamento, ser louvada pelo seu comportamento, ser louvada pelo seu caráter, ser louvada pela sua vida familiar. O grande segredo desta mulher é o relacionamento que ela tem com Deus. É a sua vida temente a Deus. É a sua vontade em o honrar e em o glorificar acima de todas as coisas. Porque ela coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe estão acrescentadas. Que bonita imagem esta que o texto nos dá sobre o que é ser uma mulher. Uma imagem tão diferente a que por vezes o mundo pinta, ou tão diferente que o mundo pinta sobre o que a Igreja acha que é. Uma mulher, o papel de um homem, o papel de uma mulher ao lado de um homem que cumprem parte da visão de Gênesis, em que juntos representam a imagem de Deus na Terra, em que ambos foram chamados a exercer autoridade no mundo em nome de Deus. A mãe de Lemuel, ela então encoraja mulheres a serem completas e a cumprir ao máximo o seu potencial. E isto, reparem, numa sociedade patriarcal, como era a da altura. O respeito e a honra que a mulher obtém do seu marido e dos seus filhos, e efetivamente até das pessoas da sua comunidade, deve sobretudo a este facto, ao facto de que a lealdade a Deus está na base da sua vida e de tudo aquilo que ela faz. A mulher virtuosa, ela não é então um manual para nós sermos melhores donas de casa ou para sermos mulheres de sucesso. Não. Ela é efetivamente a imagem do sábio viver. É esta imagem de quão recompensadora e de quão realizada pode ser a vida de uma mulher quando ela efetivamente teme ao Senhor. Poemas bonitos. Uma bela forma também de acabar este livro de Provérbios. É errado pensarmos se o primeiro poema deve ser somente para homens e este segundo somente para mulheres. Ambos os poemas têm bons princípios, ricos princípios, que devem ser absorvidos pelos filhos de Deus, sejam eles homens ou mulheres. Todos nós devemos querer ser santos, devemos querer ser sábios, devemos querer ser misericordiosos e virtuosos. Devemos desejar todas estas coisas em Jesus. Se queremos ser mais como o rei sábio e mais como a mulher virtuosa, os nossos olhos devem estar postos naquele que é 100% sábio e 100% virtuoso. E quem é estas duas coisas? Jesus. Jesus é aquele que é 100% sábio, Jesus é aquele que é 100% virtuoso. Jesus, como nós já ouvimos hoje, é aquele que ressuscitou. O Cordeiro, sem pecado, que foi crucificado, para que com a sua morte, pecadores, homens pecadores, tivessem paz com Deus que é santo. O Cordeiro que foi alvo da ira que estava destinada a todos aqueles que aqui hoje estamos. Aquele que tomou o nosso lugar, que teve os seus punhos pregados com pregos, que teve a ira de Deus descarregada sobre si, sem merecer. Ele tomou o nosso lugar e, em contrapartida, justificou-nos. Ao tomar o nosso lugar como pecadores na cruz no madeiro, fez com que nós tomássemos o seu lugar. Não o seu lugar, fez com que nós tomássemos
a sua santidade, a sua justificação, ou seja, nós fomos justificados. Nós que éramos achados como pecadores, deixámos de ser achados como pecadores, passámos a ser considerados como santos aos olhos de Deus. Uma troca imerecida, uma troca que nós podemos achar injusta, mas uma troca que foi somente pela graça de Deus possível. E um reino que será o reino de Jesus, porque Jesus, nós celebramos na Páscoa, Ele morreu para nos resgatar, mas Ele ressuscitou. E Jesus ressuscitou para reinar. E como é que será o seu reino? O seu reino será santo, sóbrio, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Um reino vindouro, mas que nos exorta a já sermos, e é por isso que o nosso proceder deve ser santo, deve ser sóbrio, deve ser cheio de compaixão, porque nós somos representantes de um reino que é desta forma. E se o nosso rei, se Jesus Cristo é o esplendor máximo da mulher virtuosa, ou seja, daquilo que ela caracteriza, nós também devemos ter os nossos olhos postos nele e perseverar em ser virtuosos em todo o nosso caminhar. A verdade é que foi a autorrevelação do Criador na pessoa de Jesus que nos capacitou a atentar e a conhecer a obra redentora de Deus. Contudo, nós, mais do que conhecer a sua obra, devemos aprender a apreciá-la, devemos aprender a valorizá-la, porque só desta forma teremos crescimento espiritual. Só desta forma vamos ser virtuosos, quanto mais amarmos a obra que Jesus Cristo fez na cruz. A verdadeira sabedoria que é revelada nestes poemas e em todo o livro dos Provérbios é então definida como o dia-a-dia, em obediência de todo o coração à revelação de Deus, à sua palavra. O temor ao Senhor, como nós tantas vezes ouvimos, às vezes dizemos, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ok, mas o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor é cumprir os estatutos de Deus, é permanecer nos caminhos de Deus, é sermos homens e mulheres neste aperfeiçoamento, sempre com Deus como o nosso alvo, com Jesus como o nosso alvo, Jesus Cristo, aquele que nos levará à perfeição final. É isto que nos é pedido, diariamente, a mantermos-nos nos caminhos de Deus. E não nos é pedido nós podemos dizer, ok, então vá, eu vou ser santo, eu vou ser sóbrio, eu vou ser misericordioso. Por vezes permanecer nos caminhos de Deus tem a consequência destas coisas, mas não podemos olhar para estas. O nosso alvo não é ser santo, ser misericordioso e ser sóbrio. O nosso alvo não deve ser este. O nosso alvo deve ser continuar nos caminhos de Deus, porque se nós continuarmos nos caminhos de Deus, nós vamos ser estas coisas. O nosso alvo, efetivamente, deve ser afastar-nos do nosso pecado e entregar o trono da nossa vida ao Senhor Jesus, olhando para a Bíblia, para os seus estatutos, para estes exemplos do Rei Sábio, exemplos da mulher virtuosa, e aplicá-los à nossa vida. Porque se nós metemos os nossos olhos nestas coisas, nós vamos falhar. Vamos falhar porque por nós mesmos jamais conseguiremos cumprir estas coisas. Mas se nós colocarmos os nossos olhos em permanecer no caminho do Senhor, olhar para Jesus, talvez consigamos permanecer e seremos então estas coisas. E só desta forma é que nós vamos conseguir cumprir o meu sonho, construir a minha cooperativa. E eu creio que, de facto, esta cooperativa não é impossível de construir e que, de certo modo, ela já existe. Em certo modo, e se nós pensarmos na descrição que eu fiz sobre a cooperativa dos meus sonhos, ela é uma representação daquilo que deve ser a Igreja. Um conjunto de indivíduos que têm para oferecer aquilo que têm de melhor, que se esforçam para ser íntegros, trabalhadores, sábios e generosos uns para com os outros. Uma Igreja que adota princípios bíblicos e se rege por eles, quer na sua vida cooperativa, como na vida de qualquer um dos seus membros.
Membros estes que diariamente batalham para fazer a diferença dos meios onde se encontram inseridos e diariamente batalham para dar toda a honra e todo o louvor das suas vidas ao Altíssimo. Honrar e glorificar a Deus. Esse é o propósito final de qualquer cooperativa. Uma igreja então repleta de crentes virtuosos, pois todos eles foram resgatados por Jesus Cristo, aquele que é 100% virtuoso. Para a glória de Deus.